Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e realmente a minha intenção é de retornar àquele ritmo de gravar um vídeo por dia, apesar, entre aspas, dos afazeres e das dificuldades para realizar isso, né? Porque repetindo, eu sempre tenho que ler um livro, terminar de ler uma revista, ver um filme, ou rever. Ah, e como eu comentei antes, talvez visitar algum museu da minha cidade e falar um pouquinho sobre ele, porque eu acho interessante valorizar esse tipo de espaço que é importante para a manutenção do patrimônio histórico e cultural, né? Mas ontem realmente eu li os dois volumes do Tomie ou da Tomie do Junji Ito e realmente eu gostei bastante dessa obra desse mangaka, né? Desse desenhista japonês, porque não é uma leitura fácil e é bastante volumosa, porque eu vou mostrar, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, porque olha, são esses dois calhamaços aqui, cada um deles tinha algo em torno de 370 páginas, então é história pra caramba, que é uma personagem que o Junji Ito, ele trabalhou com ela ao longo de, acho que de mais de 10 anos. Então tem aqui o Tomie volume um que eu falei no vídeo anterior, e tem aqui o Tomie volume 2. E ele segue o mesmo, em traços de uma produção gráfica da anterior. Ele tem uma sobrecapa que eu recomendo que vocês tirem para fazer a leitura, porque corre o risco de amansar, de manchar, é bacana para mostrar na estante. E, como eu disse, ele segue, entre aspas, o mesmo modelo. Num, Numa das orelhas tem uma mini biografia do autor, aí tem ilustração, no outro um resumo, né, sobre a obra. Uma coisa que me incomodou, entre aspas, a capa é muito bonita, remete àqueles cartazes e à estética dos filmes de terror e de suspense que vem do Japão e da Coreia do Sul, que são muito populares, né, entre os adolescentes, mas vi uma vez e não quero ver mais, que eu achei os filmes assim bem aterradores. Eu não tenho estômago para ver aquele tipo de filme, ou esse tipo de filme. Mas uma coisa que me incomodou na capa é porque essa ilustração que está na capa, entre aspas, do volume 2, né, do Tomie de Junji Ito, faz referência a um episódio que está contido no volume um da obra. Então vai ver a ilustração colorida que o editor brasileiro teve acesso. Então ele utilizou na capa, mas enfim, né? Remete, como eu disse, a um episódio que está contido no volume um do Tomie. Aí causou um certo desconforto. Aí tem a capa, novamente é o mesmo estilo, só que dessa vez, em vez de ser vermelho ou a rosa, aliás, lilás, ele é azul, né? Tem uma lombadinha, porque caso você perca, entre aspas, a sobrecapa, tem lá Junji Ito, Tomie volume um, tem os ideogramas dele em japonês, o nome da editora. Pronto. Ele também vem, entre aspas, com um marca-página, e como eu disse, é bem útil quando você tem, entre aspas, uma revista aí, ou um livro, aliás, de mais de, acho que tem 372, 376 páginas. Então, assim, é bom que você tenha, entre aspas, um marca-página disponível por perto, porque vale a pena, você vai precisar para ler o livro. Apesar de, como eu disse, eu ter lido os dois ontem. Me sentei, li tudo. Porque realmente é muito bom. Agora, repetindo, no volume um a arte ali, gráfica, o trabalho de enquadramento é realmente amadorístico nos primeiros números, porque realmente o Junji Ito era um desenhista, um mangaka início de carreira, então assim, realmente é bem sofrível a arte dele, mas como esses dois volumes compilam todos esses capítulos que o Junji Ito produziu da Tomie e com o qual ele trabalhou, acho que por mais de 10 anos. Então é possível em pouco tempo, que no caso foi só um dia, né? No meu caso, que eu fiz a leitura ontem, de vocês, entre aspas, terem contato com o desenvolvimento, e terem contato e acompanhar o desenvolvimento da arte desse autor. Mas mesmo nos momentos mais avançados, eu não sei se é devido, entre aspas, talvez um estilo próprio, ou
alguns elementos, entre aspas, que são característicos dessa demografia do mangá lá no Japão, que ele guarda esse traço, ou se é uma coisa dele. Porque realmente, como desenhista, assim, para mim, enfim, né, deixa muito a desejar. Agora, repetindo, como a gente tem que levar em consideração que imagino que seja um trabalho individual, porque como eu comentei no vídeo anterior, a indústria dos cómics americanos trabalha de uma forma radicalmente diferente dessa indústria no Japão. Assim, tirando casos esparsos, como eu comentei do Copra, que o roteirista e o desenhista é uma mesma pessoa, geralmente nos cómics americanos isso não acontece. Você tem uma pessoa para, entre aspas, pensar no argumento, outra roteirista, outro para fazer, entre aspas, elaborar a distribuição ou a criação dos enquadramentos, né? Entre aspas, fazer um layout inicial. Tem uma outra pessoa para fazer o desenho, para arte finalizar, para colorir. Tem outro, entre aspas, para fazer o balonamento, para colocar os textos nos balões. Então é tudo muito, entre aspas, né? Subdividido essas tarefas. E no Japão, a coisa não acontece assim, não. É pau para toda a obra. O mangaka, entre aspas, o realizador da obra, é o cara que faz tudo. Ele que pensa no argumento, no roteiro, faz o desenho, a arte finaliza, o cara faz tudo. Ou a mina faz tudo. Então, assim, é um trabalho muito mais puxado e extenuante e estressante. E você percebe que para uma pessoa só, como eu disse, mesmo fazendo essas críticas aqui à arte do Junji Ito, né, pelo menos ao desenho, se você quando você pelo menos eu, né, quando eu paro para pensar que é um cidadão só que faz isso tudo aqui, eu até me benço, meu Deus, é muito trabalho. E aqui no Brasil a gente se queixa do estresse do trabalho. Vá para o Japão para você ver o que é bom. É um trabalho absurdo. Agora, claro que esses mangakas, esses artistas que são mais renomados e que têm mais recursos, eles contratam ajudantes para que ele consiga dar cabo do volume de trabalho mensal que eles têm. Mas mesmo assim são ajudantes, não é? Você não tem uma indústria. E esse trabalho, né, do mangá, esses capítulos que ele produz é vendido para alguma editora. Mas a editora, entre aspas, não se responsabiliza por nada. Ela só faz o pagamento quando o cidadão entrega o trabalho pronto e publica a história. Pronto. Não tem mais nenhum contato com o artista, não, o mangaka. Que é uma forma de trabalho que é bem diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Eu não vou nem citar que o nosso trabalho, apesar de nós termos grandes trabalhos, nós estamos assim num nível, infelizmente, assim, amadorístico, literalmente. Como, por exemplo, tem o Catarse, que é essa plataforma, entre aspas, para que vocês, né, fãs, possam, entre aspas, patrocinar os trabalhos dos seus ídolos, mas você pega um cartunista como o Eduardo Cárdenas, que lançou ali um projeto no Catarse, está sofrendo para conseguir o financiamento mínimo para a produção da sua obra nova. E é uma coisa até que, entre aspas, é revoltante, porque você vê um artista daquela qualidade e, entre aspas, sofrer para conseguir financiamento mínimo para publicar um trabalho, né, para realizar um determinado projeto. E, porque assim, eu até, assim que eu vi, eu fui lá e paguei na hora, nem procurei muito saber do que se tratava, e depois que eu fui dar uma olhada na, em algumas ilustrações que ele tinha disponibilizado lá no Catarse, porque eu sabia que se tratava de um bom trabalho. Tinha até outras obras em tal, de artistas internacionais, entre aspas, famosos, mas não, vou priorizar esse trabalho de artistas nacionais e locais, né, que o Eduardo Cárdenas é daqui de Aracaju, aliás, de Sergipe, não sei se ele é aracajuano exatamente. Enfim, né? E você vê que aqui a gente não tem muito incentivo para esse tipo de produção, que é uma coisa que não acontece nos Estados Unidos e muito menos no Japão. Eles investem, não só a sociedade, mas o Estado, né, fortemente nessa produção local, né, o regional, e aqui a gente não tem muito essa preocupação. Nem os populares, a sociedade civil organizada, e muito menos a tal da classe política. E eu imagino que o movimento deveria ser o contrário. Nós deveríamos supervalorizar essa produção local.
como essa questão agora dos streamers. As pessoas antes reclamavam muito, né, da Globo, da Record, dessa besteira, mas quando você tira essas emissoras locais da jogada e entram essas indústrias, essas empresas dos streamers, como é que fica a produção local? Em que pé fica? Porque não há uma legislação regularizando isso. Essas empresas, para se salvaguardar, elas, entre aspas, patrocinam ou então elas compram produções locais para deixar disponíveis nas suas plataformas. Porque caso algum dia o Congresso Nacional resolva regularizar esses serviços e impor que elas disponibilizem nos seus catálogos parte do seu acervo de produto, com produtos nacionais, eles já terão aquilo ali salvaguardado. Mas, entre aspas, eles fazem isso quase que preventivamente. Mas o nosso governo ainda não interferiu isso e eu acho tétrido. Porque, assim, eu preferiria que houvesse uma produção local, mesmo que pobre e em estágios iniciais, do que simplesmente ser alimentado com esses enlatados que vêm dos Estados Unidos. Acho que a gente deveria começar a se preocupar. Aliás, já passou da hora de a gente se preocupar com isso. Agora, voltando, eu queria falar aqui, entre aspas, do Tomie, do volume 2. Aí, repetindo, a arte tem, entre aspas, um avanço, porque, como eu disse, cada volume do Tomie traz uns 8, mais 10 histórias. Na verdade, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 histórias, né? Então, tem muita coisa. Há um desenvolvimento maior da arte. Eu acho que as histórias elas ficam cada vez mais bizarras, né, e grotescas. E teria uma certa dificuldade para narrar, porque, enfim, né, vocês são, apesar de existirem ganchos que ligam as várias histórias que são contadas aqui, e cada vez mais elas se interconectam e torna-se necessário que você compreenda uma primeira história para poder ter esse subsídio para compreender o argumento que é apresentado na história subsequente. é, eu sentiria dificuldade para narrar um episódio especial. Porque, como eu falei no vídeo anterior, há essa personagem, a Tomie, que até no último, na penúltima história, que está aqui nesse capítulo, na 10, que é a. Como é que é o nome? Até me esqueci. É a Top Model, né? Tem uma personagem que ela pergunta: o que é Tomie? Quem é ela? O que é isso? Porque, repetindo, aqui, nem no primeiro volume, muito menos no segundo, o Junji Ito ele se preocupa em explicar quem é Tomie, como é que ela surge, o que, é que ela quer, como é que ela pode ser eliminada. Ele não diz nada disso. Ele lança essa série de acontecimentos insólitos, grotescos e bizarros, e o leitor, ou a leitora, que se vire para dar uma explicação para aquilo, se é que de fato precisa de uma explicação. Porque como são acontecimentos que beira o sobrenatural, o fantástico, ele obviamente não teria ou não seria possível de se enquadrar em uma explicação racional ou lógica. Então, para mim, eu acho que o Junji Ito, ele tem um êxito quando ele não se preocupa em explicar esses acontecimentos. Você, aos poucos, a partir da repetição dos causos envolvendo a Tomie, você cria ganha uma certa compreensão do que ela é, né? Que é uma entidade que ela não pode ser eliminada. Quando ela é morta, ela retorna à vida, a não ser que ela tenha o seu corpo, os seus restos mortais cremados. Qualquer parte da Tomie pode se regenerar e produzir uma nova Tomie. Você percebe que, entre aspas, como cada parte dela pode se regenerar e dar uma origem a uma outra personagem. Então você percebe que há várias Tomies convivendo ao mesmo tempo, inclusive você pode ter uma Tomie aí perto de você, pode ser uma vizinha, uma colega de trabalho, de escola, etc. Enfim, né? É atemorizante. E repetindo, a história, em cada uma das historinhas, pelo menos tanto do primeiro como do segundo volume, não, apesar delas serem bem escritas, né, mas são histórias que se passam em situações cotidianas, são personagens banais. Eu acho que há até um subtema
que existe aqui, obviamente, né, subterraneamente, a trama vai se sucedendo, que é essa questão da exploração da figura feminina, que ele faz críticas severas a isso, aos papéis que são atribuídos à mulher nas suas histórias, né? Porque a mulher aqui é sempre, entre aspas, é a mãe, é a filha, a empregada, etc. Ele explora o, entre aspas, esses poucos papéis que são atribuídos às mulheres da nossa sociedade e essa tentativa, entre aspas, das mulheres de galgar outros espaços na sociedade, você percebe que há esse subtema ou essa subtrama, esse elemento que é sempre tratada por nesses volumes, e há, entre aspas, a Tomie como uma espécie de, como é que eu poderia dizer, né? É uma espécie, entre aspas, não vou dizer de efeito colateral ou de revolta do feminino contra o patriarcado. Porque é isso que subsiste. Porque a Tomie, ela, entre aspas, sente prazer em humilhar essas figuras masculinas que em situações normais, tanto na nossa sociedade, em especial na sociedade japonesa, que nesse aspecto é muito mais misógina que a nossa, ocuparia um local de destaque. Então, a Tomi, ela ridiculariza essas figuras masculinas que na sociedade japonesa ocupariam um papel de destaque. E isso se repete assim muitas vezes, para não dizer em todas as histórias aqui envolvendo Tomie. Então, o elemento central aqui do Junji Ito, pelo menos na Tomie, tanto no volume 1 como no volume 2, é, entre aspas, essa crítica à misoginia, né? E, repetindo, a Tomie, ela funciona aqui como uma espécie de nêmesis, né? De vingança do feminino contra o patriarcado. Pronto. Desde a primeira história até a última, esse é o mote da Tomie, que o objetivo dela, entre aspas, não é seduzir, não é, não é simplesmente desmoralizar, é destronar o patriarcado, né? Vamos dizer assim, pura e simplesmente. Porque, entre aspas, há umas. E mesmo porque a Tomie, ela, entre aspas, abusa, né? Ou explora, ou maltrata, ou persegue os homens, né? Essas figuras masculinas que ocupam algum posto de autoridade. E quando há, entre aspas, algum ataque a uma outra mulher, uma figura feminina, é, entre aspas, quando é uma figura que é submissa e, entre aspas, ela acaba, de certa forma, obrigando essa mulher, essa menina, a ter uma outra postura diante da vida, né? Ou da sociedade, ou de uma situação qualquer de abuso que ela sofra. Então, assim, de certa forma, esse é o mote que subjaz, né, aqui ao longo dessas várias histórias que o Junji Ito escreve, protagonizadas pela Tomie. Eu acho que é isso que fica da revista, ou das histórias. Mas como são muitas, acho que são mais 22, 23 histórias, talvez quando você só lê uma, talvez você não perceba isso. Mas depois de ler lá as 22 histórias protagonizadas pela Tomie, você acaba percebendo isso, né? Que a Tomie serve aqui como uma espécie de contraparte, ou de, não vou dizer contraparte, mas seria um tipo de consequência dessa sociedade altamente misógina e sexista que é a japonesa. Porque, repetindo, se a gente reclama da nossa sociedade, né, nós precisamos entrar um pouquinho em contato com essas sociedades do Extremo Oriente, porque nesse aspecto, né, do machismo, da exploração do trabalho, enfim, né, ou desses elementos que são quase que característicos dessa alta modernidade, as sociedades do Extremo Oriente são muito piores, muito mais degradantes do que a nossa, por incrível que pareça, se é que isso é possível. Né? Assim, enfim, mas é isso que você se subentende aqui da leitura da Tomie, que eu achei bastante agradável. Eu não vou mostrar as cenas aqui, porque eu acho que tem que são, assim, né? É uma pior que a outra, né? Eu vou procurar aqui algumas cenas que não tenha nada muito, muito bizarro e tal, né? Porque à medida que a história avança, o Junji Ito ele só vai piorando nesse aspecto, né? É como eu disse, se no início ele tinha um traço que era meio, entre aspas, né, amadorístico, né?
Aqui não, o cara já é um artista mais maduro, tem uma técnica, um estilo próprio e abusa disso. E repetindo, as histórias ficam cada vez mais grotescas e bizarras. E quem gosta de suspense, de terror, eu acho que seria uma boa pedida ler e reler o Junji Ito, porque tem uma trama que é tão bem elaborada que, assim, como eu disse, eu li aqui os dois volumes, cada um de 370 páginas, num dia só. Me sentei ali no sofá e li tudo, porque é impressionante. Enfim, eu não gostaria de tecer muitos comentários sobre o Junji Ito, porque, repetindo, pelo menos aqui nessa obra, no Tomie, são pequenas histórias protagonizadas pela Tomie. Então, assim, cada uma história tem um roteiro, um argumento diferente envolvendo essa personagem. Então, assim, não valeria a pena descrever um por um, né? Principalmente para quem leu, já sabe. Para quem não leu, vale a pena conferir por conta própria, por isso que eu nem vou mostrar muitas ilustrações, porque à medida que as histórias avançam, o trabalho aqui do João Jeito fica cada vez mais grotesco e bizarro. Então, assim, nem dá para mostrar todas as páginas. Tem que, assim, procurar com bastante cuidado, né? Porque tem certas coisas aqui que não dá pra. Não agradam qualquer pessoa, não. Enfim, eu acho que por enquanto é só ficar a dica de leitura, que é o Tomie volume 1 e o Tomie volume 2, né? Que, repetindo, são. Cada um tem algo em torno de 360, 370 páginas. Tem leitura aqui de sobra. E dá realmente vontade de reler ou de ler outras vezes. Que eu gostei muito da forma como o Junji Ito escreve e apresenta o desenvolvimento dessa personagem. Eu nem sei se ele ainda está vivo, eu imagino que sim, porque não é uma pessoa muito velha, pelo que deu para perceber. Porque tem uma pequena biografia dele na revista. No primeiro volume tem um pós-fácil, que é escrito pelo próprio autor. Enfim, né? Você fica pensando, será que ele vai voltar para Tomie? Porque a história, tanto a última história como a primeira, elas terminam em aberto. Então, há essa possibilidade de haver novos capítulos da Tomie. Mas eu imagino que ele não vai fazer isso e eu espero que não, né? Que ele não deu uma explicação lógica e racional para o que é, como surgiu, o que a Tomie quer, já que é um elemento que beira o insólito, não é o fantástico, e que escaparia a uma explicação racional ou lógica. Então, assim, por enquanto é só, até a próxima leitura, que eu já estou namorando ali o que eu vou ler, né? Enfim, né? Mas eu acho que o que eu quero ler também são dois volumes, só que cada volume é tão grande quanto esses dois juntos. Então, assim, eu acho que não vou conseguir ler num dia, num dia só, nem o primeiro volume, quanto mais tudo. Então, por enquanto é só. Quem não conhecia o Junji Ito, eu acho que não só a Tomie, eu acho que qualquer coisa dele, porque se essa daqui, entre aspas, é a primeira produção dele, não é que ele foi intercalando com outras produções, eu fico imaginando o que ele produziu em outras obras, né? Porque eu fiquei com muita vontade de ler, apesar de eu admitir que é preciso ter estômago para acompanhar algumas das cenas e dos elementos aqui que ele descreve. Então, por enquanto é só, até o próximo vídeo, né? E boa leitura.